Bem-vinda, Mariana Tembo, a estas conversas do ciclo Uma Coleção para Amanhã, Lisboa, Maputo, Lisboa. Eu sei que tu acabaste de chegar de viagem, portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. A confusão do jet lag, em que digressão é que eu estou, que espetáculo é que estou a fazer? Isso acontece-te? Muito obrigada pelo convite. Acontece sim, felizmente. Estou numa turnê que começou o mês passado. Estreamos a nova produção com a Marlene, com o título Oz, e entretanto também fizemos a estreia em Paris. E depois também passamos uma outra produção também, dois de com, acompanhado com o Blason, que é um espetáculo coreografado por François, que é um coreógrafo francês. E também, no meio disso tudo, também tive que fazer o Mal, que é o espetáculo da Marlene. Então, Mal embriaguez divina. a lembrança. Tu tens corrido o mundo. O que é que tu trazes desses sítios todos? Trazes as pessoas, trazes as maneiras diferentes de trabalhar, os públicos diferentes. O que é que o público acrescenta às tuas interpretações? Bom, para além das experiências, trago, obviamente que os públicos são diferentes, cada teatro, cada público diferente do outro, na verdade a gente nunca sabe. E sempre que começa o espetáculo, dá aquela impressão, à espera de uma reação do público, como é que vai ser agora? Porque de uma ou outra forma, acaba que acaba dando uma certa influência, né? A reação, a energia do público sempre dá aquela influência. Mas, bom, pronto, eu carrego sempre essa energia e, de uma certa forma, acabo trabalhando essa energia que vem do público, independentemente se é positiva ou negativa, acabo transformando e de modo que isso possa sustentar a performance. Mariana, explica um bocadinho qual é o momento em que isso acontece. É quando vocês já estão quase para entrar em palco e se sente a sala, vocês vão espreitar. É porque nós falamos aqui muito, nestas entrevistas falamos muito de energia, e energia é absolutamente fundamental para o trabalho que vocês fazem. Mas qual é o momento da energia? Bom, mesmo antes do espetáculo, ainda no camarim, dá aquele nervo, né? É normal. Dá aquele nervo. Então, eu acho que o nervo, para mim, os nervos desaparecem quando eu piso o palco, quando eu começo em ação. Aí termina tudo, porque não vale a pena estar a fazer todo o espetáculo nervoso. Então, é aí, para mim, é o momento quando eu estou ali, já não sou a Mariana, já é um outro corpo pronto para dar e receber, se tiver que receber. E então, isso começa assim, busco a energia do palco e olho a volta, o material que eu tenho que usar, e isso pôr em prática tudo que eu já sei que eu tenho que fazer. Então, isso é que transforma mesmo o espetáculo. A energia vai girando, a energia vai se transformando, a energia vai nos puxando para todo lado. Ou seja, ser bailarina implica assim uma espécie de blindagem ou é a capacidade de transformar? Eu acho que é a capacidade de transformar. É Fala-me a um pouco, capacidade de transformar. fala-me um pouco da tua formação. Ah, Como é que a dança nasceu para ti ou como é que tu nasceste para a dança? ah, tudo começa em 2006, quando uma amiga convidou-me para ir fazer parte de um projeto de inclusão de pessoas com essa deficiência. Nessa altura, esse projeto estava acontecendo na Cultura Arte, que é a companhia direcionada pelo Panaíba Canda. E então eu fui lá fazer parte da audição e acabei ficando. Então foi uma formação que puxou por aí uns 2 anos, e depois desses 2 anos tivemos a estreia, e foi aí onde eu decidi seguir esse caminho. Foi uma das certezas que eu tive em toda a minha vida. Eu quero fazer isto. Eu tenho certeza que eu quero fazer isto. E de lá para cá não parei mais. Comecei a beneficiar-me de vários workshops e na companhia e acabei sendo parte, né? Convidaram para ser parte, para ser membro da Cultura Arte
E aí tudo começou a desenrolar-se, workshops, audições, produções para lá e para cá, então Hum. fui crescendo assim, fui Como é conhecendo o que mundo assim. hum, hum, a dança e a música são fundamentais em Moçambique. E muitas pessoas aqui nesta coleção de conversas têm falado das danças tradicionais, da importância das danças tradicionais. Como é que tu te relacionaste com a dança no princípio da tua vida, antes de tornares uma profissional da dança? Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de dançar, sempre que eu ouvisse uma música em convívios familiares ou na rua, sempre mexia-me. Mas a minha formação foi na dança contemporânea. Entretanto, a dança tradicional é algo que a gente já carrega desde a nascença, né? A gente ouve, quando a gente ouve aqueles batuques, sempre mexem conosco, e eu acho que é algo que, de uma certa forma, por mais que eu não tenha tido formação nessa área, mas já faz um pouco parte de mim. Sempre que eu ouço um batuque, estou ali a mexer, parece que há alguma coisa dentro de mim que mexe. Então, eu acho que, de uma certa forma, também a dança tradicional é o princípio da nossa cultura. Eu acho que é o princípio da nossa cultura e, de uma certa forma, acaba mexendo mesmo, mexe muito comigo e indo muito nas origens do que é a dança tradicional. Eu não me formei na dança tradicional, mas eu gosto de ver os corpos a mexer aquela energia que de uma certa forma acaba chamando a atenção de tudo, a expressão que as pessoas trazem quando executam a dança tradicional. Hum. Tu achas que a tua carreira, lançada já nos anos 2000, beneficiou deste grupo de pessoas que vulgarizou, no melhor dos sentidos deste termo, a dança contemporânea em Moçambique? Na verdade, eu acho que sim, mas acredito que ainda está a ser um desafio, tendo considerando que trata-se de inclusão, assim digamos, né? Uhum. Que foi um dos projetos que já aconteceram a nível da dança contemporânea, que foi o Panebra que introduziu esse projeto. E no início foi um desafio muito grande ter que convidar as pessoas com deficiência para fazerem parte desse ciclo. E tanto que para mim também fiquei naquela, ok, está bem, sim, mas por que não tentar? Foi um desafio e ainda está a ser ter que incluir isso na cabeça, é, assim, na sociedade, né? Que as pessoas olham para as pessoas com deficiência como fossem pessoas assim frágeis, tão frágeis que de uma certa forma acabam sendo limitadas. Uhum. Acabam sendo limitadas em poder mostrar as suas habilidades de uma certa forma. Então, as pessoas ainda encaram isso como é algo novo, e está-se a trabalhar nisso. Eu acho que aos poucos as pessoas já vão abrindo espaço e dar espaço a essas pessoas de poderem se mostrar, de poderem conquistar um espaço, que está-se a conquistar o espaço, sim, Uhum. Uhum. e com uma velocidade mesmo a mil, e que isso está a ser muito bom. Yeah, Mariana, há sim. menos mulheres na dança contemporânea do que homens em Moçambique. Acho que é um facto. Não? Sim, mas já está-se a quebrar isso. Hoje em dia já há várias mulheres que estão a acordar mesmo para a dança. Porque uma das coisas que fazem com que as mulheres se limitem, talvez, não sei se digo assim, porque elas têm outras obrigações, porque elas têm várias tarefas, mas as mulheres já estão a acordar para a vida, e elas também se põem muito à frente, que hoje em dia já há tanta mulher por aí na dança, é
Moçambique, hoje em dia já encontramos uma certa camada de mulheres que já querem apostar nisso, e isso é positivo e é muito bom. As mulheres estão a acordar e também estão a mostrar esse interesse em querer fazer parte da dança. Então, os homens que se cuidem, que nós também estamos aí a caminho, e com tudo, estamos a caminho com tudo. Mariana, queres falar um pouco sobre o Solo for Maria que o Panaíba fez contigo? Ou seja, é uma criação dos dois, dirigida por ele. Houve coisas, houve temas sobre os quais tu achaste que estavam presentes durante a criação, ou que tu gostarias que fossem sensíveis naquele trabalho, por mais abstrato que ele fosse? Como é que foi o ambiente de criação com o Panaíba? Solo para Maria foi criado num período um pouco difícil, assim, falando de mim pessoalmente. Eu acho que foi um momento em que, sabe, quando chega aquele momento em que tu te questionas se vale a pena continuar, se eu deveria mesmo fazer outros planos para mim, se eu deveria largar a dança, porque já estava a chegar a uma fase em que eu sentia que eu devia começar a assumir certas responsabilidades. Então, eu fui conversar com o Panaíba sobre isso. Ai, Panaíba, não sei se continuo, estou a ter dificuldades, eu preciso posicionar-me. Então, nós falamos muito sobre isso, sobre as minhas preocupações, as minhas inquietações. Então, foi uma conversa muito aberta e um tempo depois ele também ficou a refletir sobre isso, sobre essas preocupações, sobre os deveres da mulher em si, e depois ele trouxe essa proposta. Então, na verdade, Sol para Maria é um trabalho que, de uma certa forma, esteve ligado com a minha situação. Então, foi um prazer mesmo ter que fazer parte do solo. Então, não foi muito, digamos, não foi difícil, não, porque eram questões que estavam relacionadas comigo naquele momento. Então, tudo veio no momento certo. Veio no momento certo. Portanto, basicamente o Panaíba não te deixou escapar, foi isso? Não, não, não. Como é que tu E chegas? normalmente deixa escapar as pessoas. Como é que tu chegas ao Dançando com a Diferença? Dançando, eu chego em 2020, mas isso começa em 2019, quando cruzei com Dançando na Suíça, num festival inclusive. Então, o Henrique Chamoido foi lá ver o Sol para Maria e ele ficou encantado, ele gostou. Então, depois disso, nós sentamos para conversar, ele falou do Dançando, eu também por acaso fui ver o trabalho do Dançando, ele foi partilhando um bocadinho o trabalho que o Dançando vem desenvolvendo, e ele demonstrou interesse para que eu pudesse conhecer a companhia e a vontade de eu trabalhar cá no Dançando. Então, no mesmo ano, ele convidou-me para ir à ilha, que é para conhecer, e ter noção de onde eu estava me metendo, na verdade, porque a ilha não é tão acessível assim. Mas ele disse: Olha, vem cá ver, se quiseres, ficas, senão também está tudo bem, está tranquilo, eu vim cá. E eu disse: Opa, ok, está bem, a ilha não é nada acessível, mas também eu não venho de um palácio, né? Eu venho de Maputo também, que a nível de acessibilidade também ainda estamos um pouco atrás. Então eu olhei para isso como realmente fosse um desafio e eu disse, por que não sair um pouco da zona de conforto? Eu vou abraçar isto, acho que eu quero isto, isso vai me permitir crescer também. Então eu acabei aceitando o convite e eu vim para cá. Eu vim para cá. Vamos pegar aqui, portanto, estás a falar da Ilha da Madeira. Vamos pegar aqui no exemplo da Marlene Monteiro Freitas, com quem tu já trabalhaste na companhia dela e no Dançando com a Diferença. Qual é a diferença para ti do trabalho numa e noutra situação? Uau! Bom, eu não sei como dizer isso. Primeiro, porque trabalhar com Marlene no início não foi uma tarefa fácil, porque a Marlene tem uma forma de trabalhar um pouco diferente, a nível característico do que ela exige, do que ela propõe, do que ela quer.
Então, moldar o meu corpo para poder absorver, experimentar essa nova forma, uma nova abordagem, né, a nível de tipo de movimento que a Marlene propôs no início. Acabei quebrando, acabei entrando. Agora, fazer mal foi também um desafio, mas um desafio daqueles desafios mesmo que nos ajudam a crescer. E foi um pouco, foi a Marlene full, foi a Marlene toda cheia. Agora, no dançando, ela teve que moldar-se ao dançando. Uma coisa muito incrível que aconteceu. A Marlene teve que moldar-se ao dançando, não é o dançando que foi o encontro da Marlene. Então, ver essa forma diferente que ela conseguiu encontrar, esse balanço que ela conseguiu encontrar, foi muito incrível ter que fazer parte disso. E foi mesmo com sucesso. Ela conseguiu e o pessoal do Dançando também esteve lá a mil, a dar, e ela conseguiu pegar o grupo e para que juntos pudéssemos trabalhar e chegar a um bom resultado. A um bom resultado, assim de. Mariana, o que é que os coreógrafos tiram de ti? Coisas que já lá estão ou coisas que tu és levada a fazer por estímulo deles? Uau, eu deixo que eles tirem de mim o que eles quiserem. Eu até digo, por favor, eu estou livre, façam o que quiserem, podem extrair de mim o que estiver lá mais fundo, por favor. Eu aprendi muito com o Panaíba. Aprendi muito com o Panaíba mesmo, então acho que isso ainda veio de lá, na minha formação, que ele ia até mesmo ao fundo, e ver quando ele fosse até lá, as coisas mais interessantes que surgiam, que muitas das vezes a gente se limita, eu não consigo, eu só vou até aqui, eu não consigo, mas afinal de contas a gente pode transcender para outro lugar, onde a gente nem sequer imagina que pode chegar. Então, eu sempre, em todas as produções, em todos os trabalhos, eu não me limito, eu espero que tirem de mim o que puderem tirar. Eu acho que eu me entrego, eu me entrego e sirvo, apenas isso. Mariana, por exemplo, no espetáculo Mal, até uma boa parte da coreografia, tu não apareces, a tua deficiência não é visível. E de repente tu és um bailarino como os outros. Quando tu vês o registro dos espetáculos, tu descobres coisas que não sentias, que não tinhas consciência. Como é que tu olhas para ti? É com um olhar generoso ou não? Bom, para falar a verdade, eu não gosto de ver-me em palco, eu não gosto de ver, mas eu gosto de estar lá. Porque quando eu vejo, eu acho que podia fazer mais, eu podia fazer não sei o quê, eu podia melhorar aqui, mas falando do mal, não só do mal, acho que todas as peças que eu já fiz parte, uma das coisas que o público sempre diz, o feedback que chega até aqui, que as pessoas não conseguem ver a minha deficiência, isso é incrível, porque a ideia é essa mesmo, a ideia é essa, não é mostrar a minha limitação, mas é como é que esse corpo consegue fazer com que as pessoas viajem e olhem para mim de um jeito um pouco diferente. E falando da minha execução, eu acho que sempre é um prazer ter que tirar de dentro o que eu acho que eu preciso partilhar com o mundo. E quando eu vejo o que eu faço de fora, eu não sinto que talvez eu poderia que talvez faltasse alguma coisa, eu acho que tudo está lá. Eu sinto que está tudo lá e que eu me entrego para que isso aconteça e que esteja do jeito como está. Então, bom, eu não sei se consigo satisfazer a tua pergunta. Acho Estou que um sim. pouco, não sei se consigo satisfazer a sua pergunta, mas eu acho que tudo está lá, eu não vejo, eu não sinto em momento algum que talvez eu poderia ter mais alguma coisa a mais para mostrar ou por dar naquele instante, seja do mal assim como noutras produções. E onde é que está Moçambique agora? Onde é que ficou Moçambique? Onde é que está o teu coração?
Moçambique está aqui, ó. Sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. Moçambique sempre aqui, acho que é uma das coisas que me mantém assim, com, com força, com energia, mas que às vezes ando a dizer que eu acordo meio e depois penso, e penso no pessoal que está em casa, penso em Moçambique. Então, Moçambique é algo que sempre me dá aquela força que me mantém em pé, Uhum. sentada, que me mantém. Uhum. Que treino fazes? Como é que tu treinas para estar em forma para os espetáculos? Hum. Bom, no Dançando nós trabalhamos quase todo dia, como quem diz. Então, nós temos, temos aulas diversificadas e nós partilhamos aulas entre nós, mas são treinos muito, mesmo são treinos físicos Uhum. que ajudam a manter o corpo e ajudam a trabalhar muito na resistência e ajuda-nos a estar assim um pouco mais acordado. Então, não tem como relaxar, é todo dia, então não tem como fugir disso. Claro, claro. Mas são treinos, digamos que entre nós são treinos que vale a pena e ajudam mesmo a manter-nos. Nós começámos esta conversa um bocadinho com o turbilhão das coisas que sucedem umas às outras. Há lugar para o desejo e para as coisas que tu gostarias de fazer a seguir? Qual é o teu sonho? O, o meu sonho é deixar o meu nome registrado a nível da dança. São questões que eu venho hum, pensando. É que eu não seja esquecida, quero deixar uma marca que daqui a alguns anos que as pessoas possam ainda falar e a forma como eu venho trabalhando, que isso possa, de uma certa forma, ajudar a pensar de forma diferente quando olham pessoas com mobilidade reduzida, porque é isso, acho que essa é a minha tarefa, conquistar um espaço que a gente, onde a gente possa ser visto, possa trabalhar assim no nível de igualdade, que não haja uma diferença entre pessoas com e sem. Então, e eu espero que as pessoas continuem a, a usufruir dessa experiência que eu tenho passado quando vou ao palco, que as pessoas mudem um pouco a forma de pensar ou que adquiram uma outra forma de pensar, porque depois eu ouço aquele feedback, ai, tu mudaste, ai, eu acho que a partir de então eu vou começar a pensar diferente, ai, ver-te em palco, tu és brutal. Esses feedbacks, na verdade, a mim acrescentam muito, dão-me mais vontade de continuar a, a falar com o mundo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Muito obrigada.